Hello, people! E mais uma vez, aqui com vocês, direto da Nova Zelândia, eu, belíssima, gravidíssima, Maraísa e meu digníssimo esposo... Rogério. Do canal Vivendo na Nova Zelândia. E hoje a gente vai ter um assunto muito interessante para vocês, né? Sobre como nós viemos parar aqui na Nova Zelândia, né? A nossa história individual, como cada um veio parar aqui, e a nossa história depois que como a gente se conheceu e depois que a gente se conheceu, quais desafios a gente enfrentou como família, quais desafios a gente enfrentou individualmente, cada um, entendeu? E a gente vai estar contando tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. A gente escolheu o tema dessa semana com muito cuidado, né? Pra ser um tema interessante. Vocês podem interagir, fazer perguntas. E eu espero que vocês gostem muito do vídeo, né, amor? É isso aí, fica até o final do vídeo, compartilha esse vídeo aí, dá o like lá, entendeu? Curta o vídeo e também ativa o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo mais vídeos sobre a Nova Zelândia. Nossa vida, nós vai estar falando sobre saúde, educação, né? E tudo mais, tudo sobre a Nova Zelândia, para estar compartilhando nossa ideia com vocês. Exatamente. E vai ter vídeo também da gravidez. Já tô com 37 semanas e a gente vai estar cobrindo o nascimento da Giovana para vocês. Gente, a gente tem uma super, hiper dica para você que acabou de chegar aqui na Nova Zelândia ou tá pensando em vir, ou tem um parente no Brasil que está precisando de transferir dinheiro. E a gente sabe que transferir dinheiro pelo banco é uma burocracia horrível, né? E além da taxa, que é muito alta. Então a gente está aqui para indicar para vocês, porque é o que a gente usa, né? E a gente confia, a TransferWise. E a gente vai deixar um link, né, amor? Aqui na bio. Na descrição desse vídeo, perdão. Isso. Na descrição do vídeo aqui embaixo. Na descrição do vídeo, vocês podem ir lá e clicar lá no link lá, que vai levar vocês direto pro website. E aí vocês vão poder fazer o processo, que é super simples, não precisa muita coisa. Faz o dinheiro, chega super rápido no Brasil. E o mais importante de tudo, a taxa, ó, pequenininha, tá? A taxa é muito pouca, comparada à taxa do banco, é muito boa. Então, vamos lá. Vamos pra vinheta. Solta a vinheta aí. Uhul! Bora lá, pessoal. Tudo começou na cidade do interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, lá em Iturama, né? Eu nasci na cidade de Iturama, Minas Gerais. Eu vivia na cidade, porém sempre tive contato com a área rural. Meu tio ajudava meu tio na fazenda, entendeu? Aí onde surgiu para mim estudar num colégio agrícola em Jales, no interior de São Paulo, bem perto de Iturama, por cerca mais ou menos de acho que 90 quilômetros de distância. E ali eu passei 2 anos, eu tinha na época 16 anos, estudava de segunda a sexta, ia para lá na segunda e voltava para casa na sexta-feira. E foi uma experiência boa para mim. E aí onde surgiu também a oportunidade, depois de terminar, que eu me formei, né, em técnico em agropecuária, de fazer um estágio em uma fazenda de gado leiteiro lá nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, né? E onde eu, chegando lá nos Estados Unidos, eu fiquei mais ou menos por volta de 1 ano e 2 meses, que foi o intercâmbio, o tempo do intercâmbio. Porém, só para voltar um pouquinho atrás, antes de eu ir para o intercâmbio, como a gente veio, eu vim de uma família bem simples, né? Meu pai era separado da minha mãe criou eu e meu irmão, nos criou, porém meu pai ajudava financeiramente, entendeu? E
até então que ele me ajudou para mim ir para fazer esse estágio, me ajudou financeiramente, né? Ele vendeu o carro dele para eu poder ir para os Estados Unidos, porque naquela época, foi em 2004, 2005, o valor do intercâmbio era 7 mil reais. Era na dinheiro, época, né? Era muito dinheiro, que o dólar na época era, acho que era 4 reais, mais ou menos, e era muito dinheiro. Enfim, então aí eu consegui ir para os Estados Unidos, fiquei lá 1 ano e 2 meses, e aí chegou o final do estágio, eu voltei para o Brasil, e aí fiquei trabalhando aqui e ali, de ajudante do meu tio, na empresa com meu tio, e não estava conseguindo me adaptar mais no Brasil, pela forma que eram as coisas, que eu já conhecia o exterior antes, né? E uma vez que você volta para o Brasil, você tem dificuldades para adaptar, né? Porque as coisas aqui fora são diferentes. E aí eu trabalhando lá com meu tio, e eu comecei a pesquisar novamente sobre o exterior, qual país melhor para ir. Como eu tinha experiência na área de com gado leiteiro em fazenda, eu comecei a pesquisar, e a Nova Zelândia saiu como uma das em primeiro lugares nessa área aí, né? Tem muito gado leiteiro aqui na Nova Zelândia, principalmente na região que a gente estamos aqui localizados, e aí eu comecei a pensar, fazer planos de vir para Nova Zelândia, porém eu não tinha condição financeira novamente, porque eu gastei todo o dinheiro, fui pro Brasil, voltei pro Brasil, cheguei lá, gastei todo o dinheiro. E aí novamente eu falei com meu pai, e ele vendeu novamente o seu outro automóvel, né, que ele já tinha recuperado, conseguido comprar outro carro, e me ajudou novamente financeiramente para eu realizar o sonho, realizar meu sonho, né, de sair de novo, porque eu não estava conseguindo me adaptar. E aí eu entrei em contato com uma agência, né, aí onde é uma longa história até para eu chegar aqui onde a gente estamos hoje, né. Short, long story, como eles falam aqui, né? Encurtando a história. Eu caí num golpe. A gente pagou R$2.500 de início para essa empresa, para conseguir contatos aqui na Nova Zelândia. E quando a gente fizemos o depósito, eu fiz o depósito para eles, eu perdi completamente o contato com eles. Eles tinham prometido para mim trabalho, que eu ia ganhar tantos dólares a hora, e com visto e tudo, entendeu? Mas não foi completamente diferente do que eles estavam prometendo ali no contrato lá que a gente fizemos, entende? Mas tu perdeu a passagem? Tu perdeu o dinheiro inteiro? Não, eu perdi os R$2.500, naquela época era muito, muito dinheiro, para eles me passar o contato entendeu? De trabalho aqui na Nova Zelândia, onde o empregador aqui ia aplicar o visto para mim, e eu ia conseguir um trabalho para ganhar tantos dólares a hora. Como era teu inglês nessa época? Meu inglês era básico. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu aprendi o inglês lá, o básico também, porque eu não sabia falar água ou pedir um copo de água quando eu fui para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos também passei uma dificuldade muito grande por não saber falar inglês. Mas foi uma experiência boa que eu tive, um primeiro contato ali com o exterior. Quantos anos tu tinha quando tu foi lá comigo? Eu tinha 17 anos quando eu saí. Ele é muito corajoso, gente. Saí com a cara e a coragem. Naquela época não tinha internet, não tinha como você saber como é que era o exterior, como tem essas informações. Por isso que a gente está passando aqui, né, uma experiência. A gente está falando de uma experiência que a gente já passou, entende? Nós não estamos aqui falando de algo que a gente não viveu,
Por isso que a gente criou esse canal aqui para estar E qual foi a tua maior dificuldade lá nos Estados Unidos? Porque tu só tinha 17 anos, né? Isso. E chegar num lugar onde tu não sabia a língua, o clima, né? Totalmente diferente, provavelmente, Turama. Pra quem não conhece Turama, a gente vai lá e pesquisa. É bem quente lá na nossa região, em Turama, Minas Gerais. E para onde eu fui foi para Wisconsin, que é um dos lugares mais frios dos Estados Unidos. Lá chegava a menos 35 negativo, então, né, isso era uma das dificuldades. A segunda dificuldade era a distância, que naquela época nós não tínhamos a facilidade de WhatsApp, fazer uma ligação, vou fazer uma ligação para a família lá no Brasil, não. Era muito difícil. Eu acredito que eu falei com a minha mãe durante esse período uma vez, através do telefone que eu consegui para poder ligar lá. Ou seja, a distância, né, foi um dos pontos mais... pesou mais para ti? Pesou mais. Até um amigo meu, ele ficou só 3 meses, ele foi comigo e não conseguiu o término do estágio. E como foi a vinda para Nova Zelândia? Beleza, aí a agência te enganou. Isso. Aí tu perdeu 2.000 e pouco. 2.000 e poucos reais. Só que aí eu já tinha comprado a passagem para vir para Nova Zelândia, certo? Aí eu entrei em contato com uma escola de inglês em Auckland, na época, e eu consegui me matricular nessa escola. Ou seja, eu vim eu vim para Auckland para estudar, entende? Inglês. Tipo, visto de estudante ou... Não, eu vim com visto de turista porque eu não tinha como aplicar. As condições financeiras naquela época era muito difícil, então eu estava bem limitado financeiramente. Certo. Eu pensei que eu ia conseguir aplicar o visto já para vir com visto de trabalho, já com trabalho engajado, mas como eles me deixaram eu na poeira, na mão, aí eu vim só com a passagem, com visto de turista, porque você pode... eu acredito que naquela época eu poderia estudar, né? Com visto de turista. Com visto de turista, o inglês. Quanto tempo atrás? Isso foi em 2006, pessoal. Eu cheguei aqui na Nova Zelândia em 2006, há 16 anos atrás, né? E já tem uma jornada grande aqui na Nova Zelândia. Então, para entender, aí a ideia de vir para Nova Zelândia já tinha sido implantada na tua cabeça por essa a curiosidade de pesquisar. Exatamente. E aí a agência te deu o calote, só que aí tu não desistiu. Tu falou, não, eu vou, meteu a cara. Não tinha como desistir, né? Porque meu pai investiu grandemente em mim, né? Tipo, vendeu o automóvel dele e eu não poderia deixar ele decepcionar ele, entendeu? Era o orgulho dele ver eu vindo para Nova Zelândia e crescer, né? Eu sou muito grato a ele, meu pai. Certo. Aí tu chegou aqui com a cara e com a coragem. Cheguei aqui com a cara e a coragem. Acho que eu tinha na época 19 anos. Eu tinha feito 19 anos já, de 18 para 19. E fui estudar em Auckland. Paguei uma acomodação lá. Eu acredito que eu pagava uns $100 de acomodação com mais 2 brasileiros num flat lá no centro de Auckland e ia estudar. Porém, aí as coisas foi apertando, foi acabando o dinheiro, entendeu? Eu já tava para voltar pro Brasil, onde que eu conheci alguns brasileiros. Fiz o tal do networking, né, que eles falam, conhecendo brasileiros. E através desses brasileiros tinham amigos em comuns aqui na Ilha Sul, onde trabalhava com fazenda, com gado leiteiro, que era o meu forte, entendeu? Que era o meu objetivo de vir para Nova Zelândia de primeira instância. Isso, aí eu consegui uma entrevista com o pai do meu ex-patrão que mora lá na Ilha Norte, que a gente está aqui na Ilha Sul hoje, né? A gente mora na Ilha Sul. E Auckland fica na Ilha Norte também, onde eu fiquei lá estudando.
E aí eu consegui essa entrevista com o pai do meu patrão, fui fazer a entrevista com ele, consegui passar na entrevista. E sem falar inglês, eu não aguento isso, é coisa de Deus. Falava muito pouco inglês, porém... Como é que o povo brinca de inglês? Como é que é? Esqueci. Ok, vamos lá. Mas tinha um companheiro meu que ele foi comigo na entrevista, e ele tinha morado na Inglaterra, e ele tinha noção do inglês, ele me ajudou muito, entende? Por isso que é muito importante conhecer pessoas, né, e estar em contato para fazer o network aí com outras pessoas. Aí foi onde eu consegui esse emprego, né, vim para trabalhar e meu patrão aplicou o visto para mim, eu tinha todos os certificados, né, de estágio da escola do colégio agrícola, eu tinha experiência, entendeu? E aí... Puxa esse homem pra perto de mim que ele tá correndo, gente. Eu não sei o que é. Eu gosto de estar falando e olhando pra você e pra câmera. Vamos lá. Tentar manter ele aqui perto, vou colar ele comigo, vai. E aí onde eu consegui essa entrevista, né? E comecei a trabalhar para esse empregador, para essa fazenda. E... quais foram as tuas dificuldades? Tipo, porque assim, tu tinha morado nos Estados Unidos, tu passou por um processo de adaptação lá, né? Certo. De estar com 17 anos, longe da tua família, de toda a tua área de conforto, foi difícil. Mas vir pra Nova Zelândia, tipo, te despertou alguns sentimentos diferentes de quando tu estava nos Estados Unidos? Te fez sentir mais em casa? Porque como foi? Como foi pra te decidir ficar ou tu foi simplesmente ficando? Eu simplesmente fui ficando. Sem planos, esse aqui é a minha casa, aqui que eu vou morar, não, nada disso, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, claro, naquela época era muito novo, eu tinha uma coisa no meu coração, que eu queria ser grande, que eu queria mudar minha vida, mudar minha história, entendeu? Isso aí eu sempre carrego isso daí comigo até hoje. Só que eu não tinha visão assim de quanto tempo que eu ia ficar. Em 2007 eu voltei pro Brasil, quase fiquei lá, se não foi meu pai dar um puxão de orelha em mim, eu tinha ficado lá no Brasil. E claro, aí fui ficando e fui aprendendo mais coisas sobre a fazenda, né? Qual era a tua posição na fazenda quando tu chegou? Eu cheguei como ajudante. Quando a gente está no Brasil, quando eu voltei pro Brasil, tipo, eu fui para os Estados Unidos, depois eu voltei pro Brasil, eu tinha essa vida, eu pensava que quando eu chegasse, eu já falo inglês, né? Eu fui para os Estados Unidos e tudo mais, chegar lá eu já tenho experiência com gado leiteiro, eu chegar lá eu vou chegar já com um cargo alto, né? Foi totalmente diferente, hein, pessoal? Uma dica aí pra vocês. Expectativa e realidade, vamos lá. Expectativa. E aí, claro, eu cheguei como um ajudante, né? Porque o sistema de fazendas dos Estados Unidos e daqui é completamente diferente. São vacas, são animais, porém o manejo é completamente diferente. Aí eu tive que aprender, né? Começar como ajudante, né? E aí eu fui subindo de cargo até eu me tornar um gerente, né? Quando a gente deixou Quantos a fazenda... anos? Vamos enfatizar isso, porque o pessoal vem muito com essa ideia, eu vou vou chegar lá e vou virar gerente, vou chegar já por cima da carne seca. Quanto tempo depois, quanto tempo demorou o processo até a gerência? O que tu passou? Conta mais pro pessoal da tua experiência de vida, tipo, dos teus sentimentos, das dificuldades que tu passou durante esse período de chegar na Nova Zelândia até... Porque quando eu conheci ele, eu já era gerente, tá, gente? Até ser gerente. Passou... Eu não tô lembrado aqui exatamente o período, mas demorou. Não foi 1 ano, 2 anos. Eu acredito que para mim subir de ajudante para segundo encarregado demorou pelo menos uns 3, 4 anos, se não mais, hein? Tem gente que sobe muito rápido, fazendas pequenas, mas eu trabalhava numa fazenda muito grande. Quantos mil? Era 3 mil vacas, uma fazenda de 3 mil vacas.
era 15 pessoas que trabalhavam na fazenda. Nossa, 3.000 vacas para 15 pessoas. Isso. E ali foi uma dedicação, né? Na verdade, fazenda pequena é bem diferente de uma fazenda pequena. O sistema de manejo. Fazenda pequena para uma fazenda grande, né? Exatamente. Ou seja, demorou um pouco por causa das oportunidades também, né? Pessoas deixando o cargo para eu poder entrar naquele cargo, entendeu? E, claro, foi uma jornada muito difícil. Que horas tu acordava? Isso eu já ia perguntar. Levantava mais ou menos, era 4h20, né? A gente começava a ordenhar mais ou menos às 5 da manhã. Eu acordava 4h20 da manhã. Enfatizando, galera, que aqui não tem uma sombrinha para você ficar, tá chovendo, não tem um carrinho fechado, não. O sistema aqui é bruto. Invernão aqui é -5, -1, -0. Como é que ia lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para fazenda? Como era o processo? A gente moto, de moto, quadriciclo? Quadriciclo. Tem fazendas que é moto normal de 2 rodas, mas eu trabalhava com quadriciclo, né? E era bem frio, chegava a congelar um pouco dos dedos. Às vezes quando eu esquecia a luva, era bem difícil, a orelha congela um pouco, entendeu? Não era fácil, não foi fácil, né? Quem vê os dias de glória não vê os dias lá atrás, de né? Lutas, de verdade. Mas eu sou grato ao trabalho que eu fiz, né? Que eu trabalhei, a profissão que eu tive antes, porque já faz 2 anos, já vai fazer 2 anos, né? 2 anos que a gente saiu da fazenda.